Olá, sou Bruno Hoffman e hoje eu tenho o prazer de ter um dos maiores nomes do rap nacional, um nome respeitado pela velha guarda e pela nova geração. Muito obrigado, Rincon Sapiência, pela moral. Vambora. Vambora. Tá feliz com o Palmeiras? Então, o Palmeiras, ele, se você criticar antes, já teve um ano parecido, que começou o ano, eu tava falando mal horrores, aí a gente terminou campeão. Que 2020? Que dá aquela reviravolta do Botafogo e tal. Ah, 2020. Então o Palmeiras é um time que tem que ir na calma, mas não tá no seu melhor momento, não. Não tá. O Corinthians tá melhor, eu sou corintiano. O Corinthians tá melhor. O Corinthians tá no momento melhor. Vitor Roque vai chegar aí, tá empolgado? Isso é bom, centroavante. E Tá um nome de peso, né? Tá precisando de um nome grande, né? Eu acho que assim, o elenco do Palmeiras é bom, mas vários jogadores precisam de uma sombra. Alguém para falar assim, ó, se eu não estiver entregando, tem o outro ali já espumando para chegar. O pessoal tá muito seguro, né? Ganhando muitos títulos, que é bom demais, né, nos últimos anos, assim, mas tem que manter o nível, né, de competitividade e tudo. Algum momento já te incomodou você ter o apelido de um dos grandes ídolos corintianos? Não, até porque eu que abracei, né, e é o ídolo do Palmeiras. Não. É o ídolo. Não, primeiro foi contratado pelo Palmeiras, mas... A menina fez assim, ó. Bem na hora. Mas o que eu costumo falar assim é que o Palmeiras é quem projeta Isso é verdade. O Rincon pro futebol, assim. Ele que ninguém tinha ouvido falar dele aqui, ele tava no Real Madrid lá, mas a gente não sabia direito, veio pro Palmeiras, primeiro como atacante ali, né? Mas aí que tá, ele jogou antes no Real Madrid? Jogou antes do que no Palmeiras? Será que foi nesse meio termo? Ele saiu do Palmeiras pro Real Madrid? Também agora eu fiquei na dúvida. Eu também. Até porque era bem no início dos anos 90. Bem no início. Ele já tinha feito aquele gol na Copa de 90, né? Na eliminatória de 90. Na Copa de 90, ele já era titular da seleção colombiana. Ele faz um gol muito importante contra o que eu lembro dele é que ele estava na seleção colombiana que goleou a Argentina. 5-0. Monumental de Núñez. Que era aquele timão. Você lembra? Você tem idade para estar assistindo ao vivo ali? Não, ao vivo aí já é muita coisa, assim, mas tipo a referência, assim, não, Rincon da Colômbia, cara monstro, a seleção da Colômbia voando, aquela coisa toda. Eu acho que é o melhor, na minha seleção de todos os tempos do Corinthians, é o melhor camisa. Ele era camisa 8, né? Mas camisa 5 para 8 ali é um gênio, um craque. Ele, quando jogou no Palmeiras, era o meia mais ofensivo. Era mais ofensivo. Aí ele pôs o Edilson no banco. Aí o Luxemburgo é o cara que... Ele é muito bom, né, em achar posição pro Luxemburgo jogador. É o maior técnico da história do Brasil. Aí o Lux é o cara que fala assim, joga de volante, aí ele deslanchou. E vamos lá, vamos falar de música. Então não tem problema nenhum, você abraçou esse apelido com muito orgulho, afinal ele começou no Palmeiras. Isso. Tá tem que só situar as pessoas. Mas assim, sendo honesto, quando o apelido pegou, foi exatamente em 98... que ele tá jogando no Corinthians. Isso. Era um apelido, então não era um apelido artístico, era um apelido de bairro ali. Apelido de bairro. Aí quando eu comecei a cantar, eu sempre tive o bagulho que era assim, mas já pensou, lançou a música, começa a andar a música pra caramba, ninguém vai saber que sou eu que canto. Aí eu falei, quando eu criar um nome artístico, vai ser Rincon alguma coisa. Em vez de ser só alguma coisa, só o Sapiência. Aí eu bolei assim esse nome aí que confunde um monte de gente. Mas já pegou, já. Eu perguntei pro Max B.O. se ele conhece outros rappers palmeirenses famosos. Ele lembrou de você e não lembrou de muitos outros nomes. Tem outros nomes desses rappers mais famosos? Tem muito santista, muito corintiano. Tem muito São Paulino também? Tem. Palmeirense é menos, né? Dos rappers tem o Terra Preta. Tem um moleque novo que é das batalhas, tudo, Mikezinho. Mikezinho? Tem um MC de funk muito bom, Ruzica. Tá. Tem a rapaziada que aparece assim, às vezes. O Belo. O Belo não é um rapper, mas ele é... O Belo que é o sambista? O Belo é palmeirense. Palmeirense. Belo é nosso. Belo é Verdão. Verdão. Mas no rap não tem muito mesmo não, assim. Ou uns caras na bolinha de meia ali que ainda não projetou muito, aquelas coisas todas. Tem um disco que tem um cara com a camiseta, talvez, do comando de MC dos anos 90. O cara tá com o boné do Palmeiras. Eu não sei qual integrante que é, não é o vocalista. Certo. Daquele lá, São Paulo está se armando. Pode pá. O cara tá com o boné do Palmeiras ali, que é a única referência que eu vi do Palmeiras no rap, assim, pelo menos uma capa, né? Não, tem pouco. No rap. Mas tem algumas coisas, assim, eu que sou dali de Itaquera, tudo, tem o estigma de ser o bairro do Corinthians. Mas tem muito, assim, ó. Tem muito? Que eu não vou fazer essa ousadia de sair tirando foto. Mas direto eu vejo, gente mais velha, gente mais velha, gente mais nova. Esses dias eu passei numa rua, tinha um moleque, ele aparentemente jogava bola. Tava no sonho do futebol. Neguitinho, baixinho assim, ó.
todo trajado de Palmeiras. Deu vontade de falar, ô, mano, deixa eu tirar uma foto aí. É que nem eu tenho um amigo meu que é santista, que aqui na capital ele vê menos santista, ele fala quando vê dá vontade de ir lá cumprimentar, quando vê um santista assim mesmo em São Paulo, aqui no interior de São Paulo. Ah, no interior, sim. Não, na capital tem bastante, né? Na capital tem bastante. Mas quando ele anda por aí. E vamos falar de música, você vai lançar seu novo álbum, como que chama? Um Corpo Preto. Um Corpo Preto, seu terceiro álbum de estúdio. Terceiro álbum. O que você quer falar com esse álbum? Eu falo de muitos assuntos que, hora ou outra, assim, teve algum momento que eu refleti, eu falei assim, que resenha eu tô passando, né? Olhando, assim, minhas composições, as coisas que eu tinha gravado ali. Eu falei, que eu tô falando sobre o quê? Porque no rap tem muito disso, né? Ter que passar uma mensagem, né? Um álbum pronto, ele quer passar uma ideia, né? Mas aí eu caí num lugar que é Mais seguinte, do que outras músicas. tipo assim, aí eu tô numa temporada ali que eu fiz umas 2 músicas falando de relacionamento, vamos supor. Aí eu falei, pô, relacionamento, tal. Aí essa outra aqui eu tô falando de redes sociais, tecnologia, alguma coisa do tipo. Aí eu caí na reflexão que é o seguinte, que tudo isso ganha uma narrativa e um viés mais complexo quando se trata de um corpo preto. Todo mundo se relaciona. Mas se pensar o relacionamento na perspectiva do corpo preto, você pode mergulhar em várias coisas que são bem específicas da nossa vivência. Aí você vai falar de rede social, tecnologia. Se você colocar isso na perspectiva do corpo preto, aí você vai também já desmembrar uma série de coisas que para outros corpos vão ser diferentes. Perspectivas pesadas, como o racismo, e perspectivas leves também, como fazer parte de uma cultura que formou tanta coisa boa. Tem várias formas de ver isso, acredito eu. Aí eu caí nesse entendimento. Eu falei, pô, tudo que eu falar, se eu colocar a profundidade da minha vivência, a profundidade do corpo preto, vai dar um outro caminho. Se eu falar da relação do dinheiro, do cara que vem de baixo com o dinheiro. Se tratando de um homem preto, já dá para mergulhar em várias outras caminhadas, assim. Aí eu comecei a filosofar nessa parada, assim, falei, pô, busca... Eu que sou paulistano, né? Busca pela natureza, pisar mais no chão. Isso aí eu desenvolvi com uma certa idade, assim, de ter esse gosto de viajar, de ir para algum lugar que tenha mais área verde, mais horizonte, tudo, assim. Coisas que quando eu era mais novo, assim, não me apetenciam tanto. Você assim. era muito mais urbano, mais novo? Sempre fui muito urbano, assim. E ainda sou, de certa forma, né? Sim. Mas eu criei esse gosto, assim, e necessidade de estar em contato. Aí, se você colocar isso na perspectiva de um corpo preto, você já consegue filosofar uma parte de coisa também. E muito branco não entende, né? Que para muito branco é tudo igual, né? Ah, não, somos todos brasileiros, nossa vida é igual e é muito diferente, né? Numa perspectiva negra, acredito eu, outras questões. É tudo. Até mesmo eu estava vendo um cara, negão angolano, fazendo uma experiência com a inteligência artificial. Ele trocando ideia, fazendo as perguntas. Falando, vocês podem reproduzir o racismo, tudo, falando que pode, que tem uma série de coisas assim que não dá pra gente não recortar a raça, porque já tá recortada, entendeu? Assim, não somente para uma questão tensa e negativa, mas... Sim, mas não é uma opção. Esse recorte já está pronto. O recorte já está pronto, já se instituiu assim desde sempre, né? Brasil, território indígena, a invadido... Aí outras pessoas de outro continente, África no caso, vieram como mão de obra. E agora todo mundo quer ser feliz. E aí quem que vai acessar as coisas primeiro, segundo? Quem que vai ter mais, quem que vai ter menos? Todo mundo vai ter igual, como que vai ser? Aí não tem como não recortar. Mercado da música, tem um recorte racial, rede social tem racial. Relacionamento afetivo, tem um recorte racial, tudo tem. Eu acho que a alimentação... Alimentação. Você fala muito que a periferia se come muito ultraprocessados. Eu vejo que você fala também sobre alimentação saudável. Que às vezes a alimentação saudável pode ser mais barata do que uma porcaria industrializada, mas as pessoas perderam o hábito. Parece que é uma coisa mais da classe média alta, né? Procurar a comidinha, o alface, a comida de verdade, assim. Como que você entende esse negócio da alimentação em quebradas, em periferias? É algo importante, né? Até porque, além da parte da saúde, se vende, né? Tipo,
tem a questão das propagandas, de tudo. Assim. Então, enquanto a gente está numa condição que a gente não tem acesso financeiro, a gente vê a propaganda do fast food, daquele lanche, tudo é muito incrível. Do refrigerante com sabor tal, com tudo que está em volta, assim, a gente acha incrível. E inconscientemente ou conscientemente a gente faz o corre para ter acesso a isso. Sendo que acessar somente isso, porque a gente tem a possibilidade de acessar e está tudo bem. Sim. Mas se a gente almejar somente isso, como, né, a indústria alimentícia coloca como isso é o grande foco, é o grande sabor, é o grande acesso que você vai ter, sendo que, na verdade, muitas das vezes, quando chega numa certa idade, aí vem aquela recorrência, né, do problema cardíaco, colesterol, uma série de coisas que, na grande maioria dos casos, afetam as pessoas de baixa renda e muitas das pessoas pretas também, que estão dentro desse recorte da baixa renda. Porque, por exemplo, o McDonald's, esses fast foods, é um símbolo de importância para uma certa juventude de periferia, de um símbolo de um lugar legal. Como pode ser, para a classe média alta, é só um lugar que eu posso ir lá de vez em quando, mas eu tenho já... Sim. Né? Não preciso me matar de comer McDonald's, assim, isso não quer dizer que eu venci na vida, né? E pro moleque tem esse prazer, né? Tipo, sempre viu a propaganda, sempre foi negado, aí o mundo gira, ele passa a ter o acesso disso. Aí na primeira oportunidade, né, que ele vai sair com a garotinha, ou que ele vai falar, pô, hoje eu acabei de receber, sei lá. Aí cai sempre nesse lugar que, como eu disse, assim, ok, mas sendo direto, dizendo, muito dos nossos se autoviolam pela boca mesmo, né? Sim. Pela boca. E você se preocupa? Você não é vegetariano? Eu fui durante 20 anos. Você foi vegetariano? É isso. Desistiu por quê? Só curiosidade. Nossa, é um processo. Ser vegetariano foi muito massa para mim, porque é importante nessa isso me trouxe relação com alimento. Porque é fez isso. Pensar sobre comida. Pensar e viver isso, porque na verdade tem alguns detalhes do, sei lá. Eu hoje em dia consumo carne, assim, a carne, o frango, o peixe. Isso aí tem o seu preço, né? Que a gente conhece os valores. Aí você vai num lugar, num estabelecimento vegetariano, que você vai comer um empanado de abóbora, ele é mais caro do que o... Mais caro. Do que o... Eu sou vegetariano, eu sei disso. Ele é mais caro do que o de carne. carne. Entendeu? Que ele é mais gourmet, mais aquela coisa. Esse estabelecimento, às vezes, está num bairro diferente. Já está imaginando que é para um público que tem mais dinheiro. Aí tem todo um contexto. Então, o que um cara de periferia nesses 20 anos sempre teve que fazer? Preparar a sua própria comida. Sim. Para se sustentar sendo vegetariano. Isso fez eu criar hábito de estar sempre indo na feira, de preparar, de tocar, de entender o alimento, de como prepara, assim. Então, mesmo hoje, na minha dieta, eu consumindo a proteína animal, eu continuo com o mesmo relacionamento, assim. Então, tipo, não significa que eu vou, na hora que eu vou comer qualquer coisa, é uma batata frita, é muito óleo, assim, eu continuo fazendo as coisas da minha forma, com o meu preparo, com o meu cuidado, com o meu carinho, com o meu tempero. Então, eu ressignifiquei minha dieta, né, no resumo geral, assim. Consumia muito grão, consumia muita lactose, sendo vegetariano, assim. Aí, com o passar do tempo, eu entendi que alguma das coisas que eu consumia muito não me fazia tão bem. E aí eu ressignifiquei tudo, assim, né? Tipo, tanto a ideia de fazer mais atividade física, de cuidar do corpo, a alimentação, eu passei a criar um outro ecossistema de alimentação e de práticas que hoje em dia eu sinto que eu sou mais saudável e mais forte. Porque eu, como vegetariano, acho que comer carne é totalmente saudável, totalmente cultural. Eu só acho que as pessoas exageram. Tem que comer carne 3 vezes por dia, não pode passar uma refeição sem carne, né? Então tem essa... que carne precisa ter de qualquer jeito, né? Em cada refeição. Sim. Não precisa ter sempre. Por exemplo, eu quando eu vou comer acarajé, eu gosto muito dele mais sem o camarão do que com o camarão. E eu não vejo problema, entendeu? Tipo assim... Não tá faltando nada. Eu gosto de apreciar a massa feita do feijão fradinho, o recheio todo, o vatapá, o caruru, aquelas coisas. Então, aí, às vezes, vem muito camarão assim, eu falo, pô, nem precisa. Então, assim, é bem mais complexo disso que eu tô falando, assim, mas o processo que eu passei foi isso, assim, de sentir que eu precisava ressignificar
a forma que eu me alimentava. Sentia a necessidade de ficar mais forte. Não que não dê para ser forte sendo vegetariano. Sim. Mas eu consigo... Sentiu a necessidade. Senti a necessidade e consigo alcançar um nível que me agrada com a dieta que eu sigo hoje, sabe? Legal. E falando você é morador de Itaquera. Isso. Cresceu em Itaquera, mora em Itaquera hoje. Um momento, você é um produtor musical e está envolvido com muitos jovens da música, jovens do rap, jovens do funk. Como que está a cabeça dessa gente em comparação com a sua cabeça quando você tinha 15, 16 anos na questão racial? Eles estão entendendo melhor? Eles estão mais fortes? Eles estão com menos traumas de descobrirem o racismo? Como que você percebe isso? Porque uma coisa é nascer negro, outra coisa é você se entender negro com 12, 13, 14 anos, imagino eu. Que aí as pessoas vão te apontar. Isso deve ser o mais pesado. Eu vejo os jovens se entendendo como pretos. Eu só acho que tem um pouco menos de profundidade, né? Não sei... Isso não é bom? Tem, pode ser bom. Para preservação, para autopreservação. Para autopreservação, pode ser assim. Como eu cresci assim, muito, me aprofundando muito, né? Eu vejo uma forma diferente, assim, né? Então, por exemplo... Eu vejo a Juventude Preta fazendo muito conteúdo interessante nas redes sociais, por exemplo. Eu vejo eles com mais confiança do que a gente tinha antes. Menos inseguros. Menos inseguros. Eu vejo tudo isso que não é nada ruim. Mas a profundidade é importante, assim, né? Poderia ser os dois juntos. Eu consigo entender o que é entretenimento, o que é mais profundo. Mas é isso, assim, às vezes a pauta racial mais jovem está muito em cima do um conteúdo falando sobre o date. Sobre a maconha, sobre... Não, acho que é mais um lance... De relacionamento. É mais um lance norte-americanizado, muitas vezes, que é coisa da hora de assistir, de dar risada na rede social. Aquela parada toda, o nego doce, o negão que se comporta assim, tem muito assado. disso, né? Eles fazem uns conteúdos muito, muito divertido. Mas falando sobre raça na sua profundidade, tem pouco. Não significam que eles sejam rasos também. Isso não, em absoluto não é assim. É uma juventude preta muito inspiradora, inclusive para mim. Mas a minha época tinha mais o lance do movimento preto, de você buscar os pensadores, conhecer os pensadores, acessar os livros, saber o que aconteceu em determinado momento da história, saber coisas que aconteceram no continente africano. Então tinha muito esse viés mais profundo que tem a ver com a época também, que não tinha internet, não tinha nada disso. Então, para você ter algum tipo de conhecimento, você tinha que estar perto das pessoas, envolvido com isso. E essas pessoas estavam no movimento hip hop, no movimento preto, no núcleo de hip hop, na posse, que estava espalhados por vários lugares de São Paulo. E dentro disso tudo era tipo assim, você canta um rap? Você já leu Malcolm X? Não li. Putz. Então era assim literalmente. Tá. Porque você é um meio termo, né? Entre a geração do Mano Brown e a geração, sei lá, do Matuê. Né? E você é um dos poucos que consegue. O Mano Brown te respeita, o Matuê te respeita provavelmente. Assim, você tem o público desses dois também te respeita, assim como o Emicida, assim como o Djonga. Vocês são um desses poucos que conseguem nesse meio termo. Mas você não acha que é positivo, por exemplo, esses conteúdos? Coisas que me fazem ser negrão de menos. Isso, eu adoro. Né? Eu acompanho, dou risada. Porque assim. Ele tá falando de uma questão racial com uma leveza, né? Ele até fala de problemas, assim, É mó barato, assim. Sim. Mas, né, fazendo uma avaliação, né? Sim, sobre né, igual você comentou, das diferenças dessa prestitude mais jovem, da prestitude da minha geração, é que a minha geração se aprofundou um pouco mais. Então ia para além da estética, da trança, que é incrível, que é isso, o empoderamento dessa estética, dessa trança, desse comportamento, dessa roupa, é o que faz esses jovens serem grandão do jeito que eles são, assim, né? Sim. Então você vê as garotas lindas, os caras bonitão. Assim, né? É uma energia que passa. É a energia que passa. Os caras. Nos anos 90 a energia era mais humilde, assim, né? Parecia em muitos jovens negros, assim, né? Era uma coisa um pouco mais
mais, não sei se a palavra é triste, mas parecia, assim, né? Um pouco menos com autoestima, assim. Não, não eu acho que era a época. Tinha a ver com a época, assim. Porque, por Era exemplo... uma época assim, mais perigosa, até mais pesada, né? Eu conhecia muito, por exemplo, assim, não tem como falar que era inseguro, porque essas pessoas formaram nós, assim, né? E fizeram a gente traçar a história, assim. Então, você pega, tipo, o próprio Racionais, assim, eles estavam colados com o GL10, com o Sueli Carneiro, tinham outras pessoas mais velhas que eles, Sim. que fizeram que fizeram eles ser esses caras, e esses caras fizeram a gente, assim. Então, não tem nem como falar que isso era triste ou que era menos forte. Mas tinha a tensão da época, né? Porque, não falo nem dos mais conscientizados, mas a população comum mesmo, né? Sofria muito racismo, o racismo era mais aceito, né? Era mais aceito socialmente, assim. Eu acho que criava mais traumas, né? Tinha mais potencial para criar traumas. Foi... Tinha menos ferramentas para se defender, talvez. E de fato era uma época assim que era, não digo comum, assim, mas fazia parte, a gente peitava de toda forma, mas fazia parte da resenha, assim. Você tá jogando uma bola, de repente algum moleque solta uma palavra imprópria pro outro moleque preto e tinha um vulco, mas ficava no futebol, assim. Hoje em dia já não... esse vulco vai mais para longe. Sai assim. do futebol. Sai do futebol também. Mas, repito, são coisas que o próprio movimento preto, não um movimento instituído, assim, mas o movimento das pessoas, no geral... A ideia fizeram com que hoje você entra no problema se você falar tal coisa, se você agir de tal forma. Então, é por isso que algumas coisas parecem que mudaram, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o racismo presente antes e agora, e as diferenças porque é mais exposto, porque tem mais rede social, porque, entende, assim, não... Só aparece mais hoje. Só aparece mais, Mas era... Quem que eram seus símbolos musicais e quando você tinha 15, 14 anos que você estava formando sua cabeça aí pro mundo? Racionais já era? Racionais é... Qual que é a importância do Racionais para um jovem negro daquela época de 14, 15 anos? Foram muitas, né? Foram as informações que chegavam a partir das músicas. A racialização, assim, foi incrível. Até porque é um grupo misto no que diz respeito à estética preta. Então, por exemplo, né, não diria que é a voz mais forte do grupo, porque eu vejo o Racionais como uma constelação, assim, né, que uma estrela completa a outra. Mas o Brau, sem dúvida nenhuma, é uma voz forte e é um cara miscigenado, falando com muita força sobre raça, assim. Então isso fez com que... Ele que era tido como branco, talvez alguém da cor dele, por outras pessoas. Ele é a cara de boa parte do brasileiro, assim, né? A maior parte do brasileiro não é o retinto. Não é o Ice Blue, não é você. No recorte dos pretos, entendeu? Então isso fez com que as pessoas tivessem entendimento de falar, existe uma questão que é de raça nesse país e a gente precisa se blindar. Ele foi a primeira pessoa que eu vi colocar a palavra pardo numa música, né? Que não se falava pardo, se falava negro ou... São termos até polêmicos, dependendo da pessoa que vai receber essa frase. Mas falando do entendimento geral e explícito, assim, muito das pessoas fora do hip hop ou fora de uma educação racial tem esse perfil do Mano Brown e convive com o racismo, com a discriminação, com a violência, com problemas econômicos, com uma série de coisas, e isso está tudo ligado à raça. Então, o Racionais, sendo esse grupo, né, de múltiplas cores pretas, falando as coisas que eles falaram, assim, eu diria que formou o Brasil racialmente, fez o Brasil se entender racialmente, contribuiu para isso, né? Falta a branquitude também, os brancos se racializarem também, porque os brancos apontam muito ver as raças nas outras pessoas. Eu acho que no Brasil tem esse problema, não ver a raça em si mesmo. Então a raça é sempre o outro, né, para uma visão branca, assim. Talvez, não sei como você vê isso. O racializado é sempre o outro, nunca o branco, né? Exato. Existe uma ideia branca, né? Sim. Que é uma ideia que, mesmo quando os brancos
quando ele não se entende, tipo assim, fiz um pacto com aquele outro parceiro branco, mas o pacto ali já tá feito. Já tá, assim, tem que desfazer, né? Não é que tem que fazer. já tá nas minúcias do dia a dia, das formas que se comportam, das formas que se protegem, que quando acontece uma polêmica ou alguma coisa do tipo, já sempre se acobertam, sempre, entendeu? Assim, já tá nas minúcias. Mas o Brasil é isso, é multirracial, o conflito... Não diria o conflito, a ideia racial não se resume a pretos e brancos, assim, a gente está num território indígena também. Esses indígenas também existem e também, da mesma forma que existe o preto mais claro, miscigenado, né? Existe também o indígena... Que já está misturado com branco. Ou com o preto, ou com esse cara miscigenado, que muitas vezes ele não é um cara negroide, mas ele tá... Tipo um cara tipo Luiz Gonzaga, assim, por exemplo. Talvez. Não, eu vejo ele negão. Mas muita gente vê alguma coisa indígena nele, então... Provavelmente pode ter, mas tem aquele cara que é miscigenado e não tem o cabelo crespo, não tem o... Entendeu? Mas mesmo assim, ele não tá no recorte do branco e ele passa as mesmas coisas do racismo também. Tá. Quer dizer, ele pode não ser um negro, mas ele é um não branco, na visão geral, é isso? Ele é um cara mestiço, multiétnico. É difícil, né? O racismo então, no Brasil, assim, no Brasil é mais complexo. Cheio de labirinto, né? Na verdade, tem que se ter um entendimento, né? Porque até mesmo eu, como cara, igual citei agora, que as pessoas, o hip hop, você leu Malcolm X, tudo, mas tem também precisa-se ter um entendimento racial no contexto Brasil, dentro do que é o Brasil, que é diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Assim. Apanhar não é apanhar da mesma forma. Assim, né? Tipo, tem um caso do cara recentemente que foi confundido com ladrão. Lá acontece as mesmas coisas com ator. Aconteceu ontem, né? Com um jornalista no Rio. Exato. Acontece a mesma coisa com atores pretos que já foram confundidos e açoitados e tudo mais. Assim. Então... A violência vem igual para todo mundo, no mundo todo. Mas existe o contexto que é geográfico, que é de relação, que é do Brasil. Que em poucos lugares do mundo tem essa parada. Assim. Você pode ter um bairro que tem muito preto, mas não necessariamente ele é visto como aqui é o bairro... Não existe esse conceito de bairro negro no Brasil, né? O bairro preto, é o bairro dos nigerianos, é o bairro igual em alguns lugares da Europa, que você vai, aqui essa região é dos tal. Nos Estados Unidos até se racializa o branco, né? Esse é o bairro ítalo, sei lá o quê, esse é o bairro italiano, esse é o bairro alemão. O judeu, o judeu. Sim. Então, o Brasil tem o seu formato, né? E a gente precisa ter um entendimento... Darcy Ribeiro falava, o Brasil formou um povo. Isso aí é bom e é ruim também, né? Tem conflitos, mas criou-se um povo novo que não existia em nenhum lugar do mundo. Você partiu para o sucesso, né, com o Elegante, com um negócio que falava de autoestima, uma música que falava de uma música leve. Isso também é empoderamento, isso também também está falando de racismo ali, um preto bem vestido... Total. Né? Porque você é um cara que... Eu não sei se o rap torceu o nariz pra você no começo, eu acho que não. Mas você é um cara que já se lançou com uma temática leve. Falando de racismo, com uma temática leve. Apesar de ser profunda. Tipo assim... Mas não de confronto, né? Ele tem uma outra forma de confrontar, né? Claro. Não deixa de ser um confronto. Um confronto óbvio. Mas não diria que é leve, mas também não é um bagulho... É porque, assim, por isso que eu gosto sempre de... Quando a gente está pensando raça, da gente chegar no continente africano sempre, assim. Porque, na ideia, no continente, você tem manifestações, por exemplo, que é de guerra, por exemplo. Aí você vai ter dança, você vai ter percussão, ritmo, mas a ideia é guerra. Aí tem uma situação fúnebre. É tipo assim, a passagem de alguém que se foi, é triste. Poderia se chorar. Mas aí tem numa outra cosmovisão, isso é cabível de dança, de música. Você fala muito de dança nas suas músicas. E não deixa de ser fúnebre. Então, aí um garoto... Não é porque é dança que é alegre. Pode ser um garoto triste. Passando pela circuncisão, pela rito de passagem dele, aquela parada toda. É um momento que vai se entender que ele vai, né, se encaminhar para a vida adulta e tudo mais. Tem todo um conceito.
Aí você pode ter dança, pode ter música, pode ter... Então, essa ideia de que, tipo assim, combate, vou agir assim, vou fazer as harmonias desse jeito, vou tal. Agora eu vou festejar... isso é algo meio engessado, assim, né? Meio ocidental, vamos Ocidental, dizer, né? Cada um coisa na sua caixinha. Entende? Então, assim, eu penso dessa forma. Que, tipo, pode ter luta, pode ter dedo na ferida, tudo, Não, mas a gente pode se comunicar com dança, com ritmo, com percussão, com quadris mexendo, com tudo. Tem outra entrevista que você disse que se chega no Brasil essencial, se chega na África. Você já falou isso em outras entrevistas. Então, a África e o Brasil podem ser muito parecidos. Nesse Brasil mais essencial, esse Brasil mais profundo. Eles são, né? Mas historicamente, assim, né? A gente foi tendo outras educações, a influência cristã do território, tudo isso vai dando outros ritmos e outras notas pro povo, né? Para a atmosfera nossa aqui, assim. Mas, em essência, né? Os corpos pretos vieram todos do continente, de diversos países, de diversas etnias diferentes, né? Até porque a ideia do preto, da tipo assim, raça preta, veio muito a partir da colonização, né? Claro, porque não era uma coisa tão fundamental que se é preto, não é a questão racial, né? Não, na verdade, na verdade são Yorubá. Na Nigéria você vai ter o Yorubá, o Ibo, não era o Fulani, uma coisa só. O Fulani, o Hausai, cada um tem a sua cosmovisão. Em algumas situações, por alguma questão, um não bate com o outro. Que é coisas de sociedade. Claro, como os indígenas aqui também se confrontavam. Acontecia de tudo, como na Europa também. Como na Europa também, como no mundo inteiro. Exatamente, assim, relações sociais. A coisa mais cruel foi ter virado um povo só, né? Ter virado os negros, ter virado os indígenas, né? Um dos piores crimes do europeu nas Américas, né? Talvez tenha perdido o sobrenome, por exemplo. Então, isso da nossa parte, né, falando enquanto homem preto, assim, fez com que a gente não tivesse a oportunidade, né, de ter essa identidade, assim, né, de não saber, você veio da onde? De eu falar, eu tenho uma identidade iorubá, ou eu tenho ibo, ou eu sou fon, ou eu sou... Então, a gente age dessa forma, cozinha dessa forma, assim, então tudo isso... com o tempo foi se perdendo, assim, né? Mas a diáspora faz um papel bonito em algumas das vezes, assim, né? Também a gente, principalmente em um lugar como o Brasil, né? A gente desenvolveu várias coisas de matriz africana aqui no nosso território e também, de alguma forma, cultivou e cultiva várias coisas também, né? Que está no nosso samba, está nas escolas de samba, na parte cultural, nas coisas que a gente... cozinha, palavras que a gente fala também, assim. Então, a gente, aqui em diáspora também, temos um papel importante, assim, nessa resistência, né, africana. Quais países da África você conhece? Eu já fui Senegal, Mauritânia e Cabo Verde. O que achou? Sensacional. Sensacional. Principalmente a primeira oportunidade que eu tive, né, de sair, eu fui para Senegal e Mauritânia. São duas colônias francesas, são dois... países... Né, hoje em dia tem muito senegalês. Que Cabo Verde fala português, os outros falam francês. Isso, Cabo Verde fala português crioulo, mas nos outros países falam francês e as línguas próprias. E as línguas próprias, exatamente. E tem uma cultura islâmica muito forte também. Então eu estive num ambiente preto, numa nação preta, só que culturalmente bem diferente, assim, e é legal ter essa experiência, né? E você era visto como? Como um deles? Como um estrangeiro? Era visto... É engraçado, assim, que muitos dos lugares, até mesmo diferentes... Você não tem a mesma etnia deles, você só tem a mesma cor, mas não tem a mesma etnia. Mas eu tava com outros 3 parceiros, um cara que aqui no Brasil, ele fora do Brasil ele não é visto como branco. Aqui no Brasil ele é socialmente branco. Mas eu tava com esse cara, uma mina pretinha mais clara e um mano preto mais claro também. Aí nós andava na rua, os caras ficavam, Itali, Etiópia, não sei o quê, bajulando, né? Aí eu era doido pra ter comunicação com os caras, né? Com as pessoas, falar. Aí ninguém falava comigo. Achava que eu era... achava que eu era um deles, assim, isso acontecia bastante. Então eles, tipo, chamavam atenção por serem mais claros, assim. Exato, eles falavam a língua deles comigo, aí eu... tentava falar inglês, tudo, aí eles, tal. Porque a Mauritânia é no Saara, não é?
Mauritânia é do lado do Senegal, Saara. tanto é que a gente então é uma foi... cultura até diferente dessa subsaariana, mesmo lá de baixo, né? Uma cultura mais islâmica, que nem você disse. Né? E lá tem esse recorte racial também, que tem os caras mais árabes. Os caras um pouco mais árabes, na picadilha do Max B.O. Tinha um cara que, inclusive, nós chamávamos ele de Max B.O. Juro, que era o cara que foi pilotando, nós foi de carro, de Senegal para Mauritânia. Um cara mauritanês. Ele era muito parecido. Aí nós falava lá, ó, Max B.O., não sei o que. Nós chamávamos ele de Max B.O., né? Tinha um narigão, assim, igual dele, né? Meio pontudo e tal. Aí ele tem os caras nessa picadilha mais claro e os caras mais escuro na Mauritânia, assim. Sim. Então foi... E você é uma pessoa que nunca torceu o nariz para novidades, né? Ainda mais novidades. Novidades não. Gêneros negros que são mal vistos por uma parte da sociedade, tipo o pagode, que para você pagode e samba é a mesma coisa, sim. O funk. Você fala até que o funk, pela primeira vez desde a bossa nova, o funk, a música brasileira é tocada no mundo inteiro por causa do funk. Sim. Por que tem essa... Será que é por ser muito diferente do padrão europeu, que as pessoas torcem o nariz para pagode, para funk? Tem até a lei anti-Oruan aí, que independente do Oruan, dos problemas dele, é uma lei um pouco... Não sei como que você vê esse negócio da lei anti-Oruan. Então, ela, pelo que eu acompanhei, ela é pautada no apologia, né, que eles falam. E aí apologia, a prefeitura já não punha dinheiro se alguém fala assim, vivo com o comando vermelho. Sei lá. Eu vejo, mas ele nem faz isso. Eu vejo o moleque fazendo coisinha do TikTok, todo engraçadinho, sem camisa, tatuado, metade do corpo não, moleque que tem uma simpatia. O trabalho dele, quando... Né, eu honestamente não tenho o hábito de escutar o trabalho dele. Quando chega coisas pra mim, é fulano de tal dançando, é a influencer dançando a música dele, sei lá, uma atriz, alguma coisa assim, um negócio leve acontecendo, é o moleque fazendo o trampo dele de música, que não pode olhar os sucessos dele, os números que ele alcança, não tá, nada disso está ligado a ele fazer algum tipo de apologia. Entendeu? Assim, então, o que eu consigo ver é racismo mesmo, é incômodo, né? Com o sucesso do moleque, sendo quem ele é, sendo filho de quem ele é. Então, tem muito essa parada assim. Mas, de fato, o funk... Na verdade, por exemplo, eu vejo a China. A China vende muito, né? O Kung Fu, as tradições dele, do dragão, de não sei o que lá, coloca isso no cinema. A parte cultural, então você vê o Bruce Lee, Jack Chan, os caras, eles pegam as coisas que eles fazem muito bem e potencializam para o mundo, né? Os Estados Unidos, país que tem muito preto, muito cara alto, então eles potencializam o basquete com universidade, com a relação das universidades e tudo, e faz disso um bagulho grande. E aí o Brasil, quando tem coisas incríveis que são de origem pretas, eu vejo que o Brasil em si fica um pouco de segunda de pegar isso e falar, olha o que a gente está fazendo, que incrível. Então a gente não tem uma alta de cinema que paute a capoeira e nem que seja uma ficção, algo que tenha a capoeira, que tenha ligação com os orixás. Aí a gente tem um funk que o mundo todo está adorando, aí em vez de o Brasil ter um orgulho disso, de falar, pô, porque assim, o funk está muito, muito forte. Assim, eu não sei o quanto as pessoas não têm ideia disso, mas globalmente dizendo, assim, eu acompanho futebol, eu chego no funk, que aí os caras de tudo que é nacionalidade, que joga na Europa, tudo, sempre estão ouvindo a música. Eu acompanho as minas que dança afro, os caras. Eles fazem vídeo com as músicas daqui do Brasil. Escreve assim, as trends do Brasil são as melhores, pá, e faz alguma parada assim. Aí tem no leste europeu tá muito forte o que eles chamam de Brazilian Funk, que é esse funk mais eletrônico aqui do Brasil, que é bem que toca em baile de favela mesmo, assim e tal, que tem um som rachadão. Então o mundo todo tá consumindo isso. Aí tem a Anitta, tem um monte de coisa acontecendo, tudo potencializando um bagulho que é nosso, que foi criado e sustentado aqui. Aí eu sinto que parte do povo brasileiro não tem muito orgulho disso, não. Assim, vendo a origem de onde vem, as pessoas envolvidas, entendeu? Mas isso assim. não é começar agora, né? O Pixinguinha, quando foi tocar na França, o cara falou, tem que tirar esse cara do navio porque vai fazer vergonha, né? Em relação ao Brasil lá fora.
sei lá, um jornalista escreveu isso. Sim. O samba, que era proibido, Samba. você andava com pandeiro, se apanhava na rua. E agora a bossa nova virou a música mais maravilhosa já feita no mundo. Não que a bossa nova seja ruim. Sim, a bossa nova é incrível, mas é Sim. isso também. É uma versão do samba É uma variação do samba. na mãos de muita gente branca, por mais que tenha Johnny Alf como um cara preto, como Com um dos precursores. exatamente. Mas nesse caso eles abraçou a Carmen Miranda ao Brasil. Aí abraçou com tudo e falou: nossa, é nosso. Mesmo sendo super pop, assim. Né? Entendeu? Agora, essa realidade que está acontecendo agora, que o mundo todo tenta se conectar com artistas brasileiros, dos países que mais conectam a internet, dos países que mais consomem música nas plataformas, dos países que mais ele tem uma dimensão continental, assim. Então, você pega, sei lá, o Oruan lança uma música hoje e o Nas lança uma música hoje também. Os números do Oruan são muito superiores ao do Nas, a de muitos artistas que a gente acompanha. Oruan é muito grande. Oruan, nos vários. números. Oruan, Pose, todos esses moleques aí, Kai Black, tudo do trap. E você acha que o rap entende essa geração? Não, agora vamos jogar a luz no rap, essa velha geração do rap. Às vezes também não torce um pouco o nariz, assim? Torce, Tá. mas também tem muita gente que tá dando o caminho, que tá ajudando, assim, E eu tive a oportunidade de acompanhar, assim, tem gente mais velha que liga, que tem os contatos dos moleques no telefone, liga pros moleques, dá atenção, pergunta se dá bem, entendeu? Cola junto, assim. Tem gente que tem um entendimento de como uma geração pode ajudar a outra, né? Uma vez, Rappen Hood comentou isso comigo, que ele comentou, não lembro se foi com a Tia Alessi e tal, não, que esses pagodes aí e tal, uma coisa do tipo. E ela falou, não, isso é muito importante porque essa juventude começa a ouvir essas coisas e tudo e chega na gente. Aí eu falei, pô, assim, você vê que o pagode é um gênero musical onde você tem tanto artistas jovens em atividade. Um cara como, de 60, 50 anos. Exatamente, como o Zeca, como outros que E circulam. o pagode nos anos 90, a gente percebia que era a primeira, pelo menos eu acho, que a primeira vez que a gente via negros em capas de revistas de galã, assim, femininas. O Belo na capa, o Salgadinho, assim, com aquela coisa de uma negritude, quase todos negros, uma negritude positiva ali, leve, sorridente, bem vestida. É a primeira vez que se viu no Brasil. Talvez o Wilson Simonal tenha acontecido isso em alguma coisa, mas não como um movimento. E ao mesmo tempo tinha o rap do Racionais, de todo mundo ali, do Facção Central, que já vinha com a porrada. Então teve esse equilíbrio positivo, né, ao meu ver, assim, nos anos 90. Né? Que vinha no pagode também esse lado leve também. Né? Teve as várias caras nossas, né? Teve as várias caras. Até porque também era um movimento assim. Eu era criança, né? Nesse ápice do pagode 90, mas conversando com os caras mais velhos do rap e também do pagode, os caras tudo andava junto. Andava junto, né? Gravavam juntos. Os caras são contemporâneos, de idade, eles iam para os mesmos bares. Eles se respeitavam, aquela mesma coisa. Por mais que o rap tinha uma postura e um jeito de fazer música, o pagode tinha outro. Os caras estavam colados, vinha do mesmo bairro, às vezes é até amigo de infância. Sim. E indo para a reta final, você é produtor também, produtor. Assim, trabalha demais. Produtor. Quem que tá chegando aí, produzido por você? Quem que você tá vendo aí como... Porque eu já fui num show do Racionais há uns 2 anos que você cantou, você abriu o show, você já puxou uma molecada lá da Zona Leste também. Sim. Quem que tá aparecendo aí? Quem que você tá achando que vai... Que merece ser mais bem visto? Eu sei que todo mundo que você produz, você quer que aconteça isso. Eu queria que você citasse alguns nomes. Eu tenho 2 artistas, né, do meu selo, né, que é o Brenov e o França. E aposto muito nos moleques que... Né, eu pude ver de perto assim, né, o talento que eles têm. Conheci assim, eles não tinham gravações, esse tipo de coisa. Então você vê os moleques cantando mesmo, batendo na palma da mão, cantando, tocando alguma coisa assim. Então, eles são novos? Eles são novos. Você já vê aquele talento natural da parte dos moleques. A gente já lançou algumas músicas, mas é aquela luta de estar naquela parte empresarial, vamos dizer assim. E a parte mais difícil da música não é fazer a música, e sim ela chegar, ela virar um clique, virar um play. Fazer a rima ali, fazer a batida é o mais fácil. Isso aí os moleques tiram de letra. Assim. A gente, no escritório ali, a gente produziu mais de 200 músicas, assim, em pouco tempo, assim,
desde música deles até com participações de gente que circulou lá, deve muita música em muito pouco tempo, assim. Então os moleques é aquele HD fresco e talentoso, sai muita coisa, assim. Mas as produções eu faço coisas diversas, assim, né? Desde pode ser a trilha sonora para um audiobook, pode ser para um filme, para um comercial. Exatamente, assim. Eu me vejo nessas áreas assim me aperfeiçoando cada vez mais. Porque você não é um artista só de palco ou só de gravação de álbum. Você também promove bailes, você produz, você trabalha com empresas. Então você tem uma coisa musical mais ampla. Mais amplo e me vejo assim nessa parte assim evoluindo assim numa evolução boa assim de produção musical assim. Eu até já cheguei a fazer esse apelo em algumas vezes que eu sou, infelizmente, sou muito pouco acionado assim, né? Acho que muita gente não deve saber também, né? Eu tento fazer ela saber, né? Eu posto nas redes aí, faço um monte de coisa assim, mas eu vejo um monte de trabalho assim que sai de pessoas que lançam algum projeto. Eu fico vendo, eu falo, poxa, como eu poderia contribuir, assim, eu sou um cara que compõe, eu sou um cara que produz, eu sou um cara... Então, Mas eu vejo, né, também, tijolinho por tijolinho, que eu tô alcançando esse lugar, assim, também de ganhar mais força como produtor musical, e é algo que... Você é feliz produzindo? Sou feliz produzindo, e como eu conheço, assim, aí fiz um trabalho aqui para um bloco de... É um bloco preto, que chama Zumbido também, fiz uma trilha... para uma performance que eles vão fazer ao vivo. Você pode compor também para teatro, para cinema? Posso, e é uma área assim que eu conheci de perto recentemente, que são os espetáculos de dança, que tem muita gente fazendo coisas incríveis assim, e logo tá colado ali com teatro, com outras coisas assim. Então percebi que a gente que trabalha com áudio e com música mesmo, estamos um pouco distante dessas pessoas que trabalham com dança principalmente, e eu tenho conhecido companhias incríveis assim, né, gente preta e das mais diversas pessoas que estão fazendo trabalhos incríveis assim, e eu percebi o quanto que a gente está meio distante, e é um processo que eu quero me aproximar também. Pô, vai dar certo, já deu certo, já né? deu com certo, tanta gente. já tá. E quando que vai sair o álbum? Aí não temos ainda uma previsão, vamos, né, passar uma previsão exata muito em breve, mas é para esse ano mesmo. As músicas estão todas prontas? Já tá tudo. Na verdade, já tem voz, já estão gravadas? O processo é o seguinte, quais músicas eu vou tirar. Tá. Que aí dói no coração do artista. Porque não dá para colocar todas no mesmo balaio, às vezes as pessoas não conseguem ter o tempo de fazer a audição devida, assim, e a gente leva muito a sério a audição das pessoas, assim. Você tá no álbum do Racionais também? Apareceu umas coisinhas aí, né? Mas eu vou vou ficar quieto. É melhor, o álbum dos caras, né? Mas bom. Que já apareceu, por isso que eu tô falando. Já apareceu na internet aí umas coisinhas novas aí. Mas vamos aguardar então. É isso. Rincon, muito obrigado. Alguma coisa que a gente esqueceu de falar aqui? Não, falamos tudo. Vai ter clipe? Clipe vai, muitos. Tá bom. Muitos. Obrado. Grande prazer. Valeu e obrigado você que assistiu até aqui. Para saber mais sobre essa e outras entrevistas, acesse gazetasp.com.br. Muito obrigado, Rincon. Valeu. Tamo junto. Tchau.